Esse vídeo procura explicar a importância que a Lua tem no clima global e é um conhecimento que não está mais sendo usado, um conhecimento que está sendo perdido. A superfície da Terra é coberta por 71% de oceanos e 29% de continentes. E os oceanos sofrem então a ação da força gravitacional da Lua, que puxa, cria aqui um inchaço muito exagerado, na realidade quando muito chega aí a 30 centímetros, e por compensação do outro lado também fica inchado. É como se você apertasse uma bexiga, por exemplo, cheia de água. O Sol também contribui. Aqui nós temos a exemplificação da maré produzida pelo Sol, nessa linha laranja, e a maré lunar, a linha azul. E quando os dois estão alinhados, note que a maré é mais alta, principalmente no caso da lua nova, que é essa aqui, chamada Spring Tide, que é a maré viva, a maré mais alta, e na lua cheia. E quando não estão alinhados, aparece então uma maré que é menor, que é a chamada maré de quadratura. Bom, até aí tá tudo bem. O problema é que o eixo de rotação da Lua tem uma precessão. Quer dizer, todo o corpo celeste que gira, o eixo ele descreve um cone no espaço, né? Um bamboleio, como se é um peão que estivesse rodando. Todo o corpo celeste faz isso. No caso da Terra, o eixo leva cerca de 22 mil a 26 mil anos para completar uma volta do cone no espaço. O da Lua é um pouco mais rápido, né? O tempo de precessão do eixo de rotação da Lua é o período de 18,6 anos. E aqui é o grande problema. Notem que temos então 23 graus e meio de inclinação da Terra com relação ao plano da eclíptica, onde estão o Sol e os planetas, e note que o plano da órbita da Lua passa 5,1 graus para cima do plano da eclíptica e 5,1 graus para baixo. Então ele fica se movimentando nesse período de 18,6 anos e forma esse ângulo com relação ao equador terrestre. Simplificando, nós teríamos então 28,6 graus e 9,3 anos até ele estaria em 18,4 graus e depois mais 9,3 anos voltaria para o 28,6. Note que as áreas dos oceanos são varridas, são diferentes nessas duas inclinações. E também o fato de que quando o plano da órbita chega na sua posição máxima ou mínima, ele não bate e volta, ele vai se aproximando, vai reduzindo a velocidade de deslocamento e pode passar até mais de 2 anos em torno desse retorno, tanto no máximo como no mínimo. O plano da órbita da Lua estando entre 23,5 e 28,6, particularmente em 28,6, na sua posição máxima, o inchaço vai dar a volta em torno da Terra uma vez por dia, devido à rotação da Terra. Só que a superfície não é um oceano contínuo, existem continentes. Então, quando isso ocorre, passando aqui de oeste para leste, o inchaço, e cria condições para correntes, como a corrente do Golfo, a corrente quente, que leva calor para a Escandinávia, para a Inglaterra, para o Ártico. No Pacífico, a corrente de Kuroshio, que beneficia muito o Japão, norte da China e Rússia. No hemisfério sul, a corrente do Brasil, quente ao longo da costa brasileira, a corrente das agulhas entre Madagascar e África, e a corrente do leste da Austrália, que levam então calor em direção aos polos, que se intensificam nesse período em que o plano da órbita da Lua está mais inclinado. Para compensar, tem correntes frias como a do Peru, a corrente von Humboldt, como é chamada, e a corrente da Antártica, que faz com que os 3 oceanos, Pacífico, Atlântico e o Índico, se comuniquem. A situação neste ano, que foi um ano de inclinação máxima, a gente vê aqui a corrente Kuroshio levando muito calor para o Pacífico Norte. Aqui a água não pode sair porque a Sibéria é grudada com o Alasca, tem apenas uma pequena abertura chamada Estreito de Bering, e no Atlântico Norte a corrente do Golfo levando calor para o Ártico. A forma como esse mapa é apresentado dá uma ideia um pouco diferente, mas notem aqui no Ártico, ao longo da costa
da Ásia, temperaturas 5 a 6 graus superiores à normal. A água quente vai entrar no Ártico. No Ártico, a maior parte do gelo é flutuante, com exceção da Groenlândia. A água aquecida entra por debaixo do gelo, num iceberg, 10% está fora d'água, chamada ponta do iceberg, e 90% está dentro. E a água aquecida, então, durante esses anos, vai derreter parcialmente a parte aquecida, e o resultado que não é mais 90%, é 87%, 85%. A estrutura toda se desequilibra e esmorona. Vejam, não está derretendo por conta do aquecimento global. Note aqui em cima da Groenlândia que o gelo não está derretendo. E o iceberg, na realidade, está desmoronando por conta de que a parte submersa foi derretida parcialmente. No máximo lunar, nós temos esse ano especial, 2025, que ocorreu então o máximo em março, e temos o máximo anterior também em 2006. E como é que se comportou o gelo no Ártico? Em 2025 se reduziu, né, a uma extensão de 4,6 milhões de quilômetros quadrados, mas no máximo anterior, principalmente no ano 2007, a extensão chegou a 4,1 milhões, quer dizer, 500 mil quilômetros a menos está esse ano, e certamente no ano que vem vai estar mais baixo, pode chegar aos 4 milhões de quilômetros quadrados. Aí vão dizer que o derretimento do gelo do Ártico é de responsabilidade do aquecimento global produzido pelo homem. Mas em 2012 atingiu um máximo de derretimento, só sobrou 3,8 milhões de quilômetros quadrados. Essa carta é uma carta interativa que pode ser encontrada aí no Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo. É só clicar aí e depois vocês podem explorar todos esses anos da era de satélite, né, a partir de 1979. Existe então a situação oposta quando o plano da órbita está dentro dos trópicos, ou seja, entre 23,5 e 18,4. Em particular, em 18,4, o inchaço está mais dentro da região tropical e passa 2 vezes por dia no mesmo ponto geográfico ao longo do círculo de latitude. Por que isso? Porque a força centrífuga da Terra é maior na região equatorial. Aí as correntes quentes se enfraquecem e exportam menos calor e começa a haver um acúmulo de água quente no oeste, na região da Austrália e da Indonésia. O nível do mar pode ficar 50 centímetros mais alto do que o nível do mar na costa da América do Sul, Equador e Peru. Essa água então vai pressionando as camadas inferiores do Pacífico e ela rebate e expulsa essa água quente, como nós estamos vendo aqui nessa animação referente ao El Niño de 97 e 98. Olhando para a tabela, nós vamos ver que os últimos eventos El Niño, 41, 42, 57, 58, 77, 78, 97, 98 e esse último, 2015, 2006, ocorrem exatamente quando o plano da órbita está no mínimo. Será que isso seria coincidência? E a teoria atual de origem do El Niño é que diz que essa água quente vai pressionando as camadas inferiores do Pacífico e elas rebatem e expulsam a água quente, e a gente tem água quente espalhada desde a Austrália até a América do Sul, gerando então os El Niños. E os El Niños são terríveis porque associado a eles temos secas no norte, nordeste e excesso de chuva no sul. 2015, 2016 foi esse último, deixou inclusive São Paulo sem água, 97 e 98, exemplo. E se essa teoria tiver correta, o próximo El Niño forte que deve ocorrer e trazer secas para o Nordeste e para a Amazônia e excesso de chuva no Sul, Sudeste, será então 2034, 2035. Os oceanos cobrem 71% da superfície do nosso planeta e a atmosfera é aquecida por baixo. O ar em contato com a superfície se aquece por condução de calor, chamado calor sensível, e posteriormente pelo calor latente de evaporação liberado na formação de nuvens e chuva. Portanto, qualquer fenômeno geofísico ou astronômico que modifique a configuração da temperatura da superfície dos mares terá impacto indireto no clima. O ciclo nodal lunar, conhecimento que está sendo menosprezado, afeta o clima
quando o plano da órbita da Lua está mais inclinado relativamente ao equador terrestre, 28,6 graus norte e 28,6 graus sul. A força gravitacional da Lua impulsiona as correntes marinhas quentes que transportam mais calor em direção aos polos, empilham água fora dos trópicos, ocasionando uma maré mais alta em 24 horas. No Pacífico Norte, afeta a circulação atmosférica sobre a América do Norte, e no Ártico, a água mais aquecida entra por debaixo do gelo flutuante, os icebergs, derrete parcialmente a parte submersa e derrete o gelo flutuante. Em 2007 chegamos a 4 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Neste ano já estamos com 4,6 milhões de quilômetros quadrados e no ano que vem a extensão do gelo deve cair para 4 milhões de quilômetros quadrados. No hemisfério sul, a corrente circumpolar fica mais aquecida, há maior evaporação da água e se precipita na forma sólida sobre o continente antártico com ganho de massa. Vale lembrar que nos últimos 3 anos, a Antártica já acumulou 350 bilhões de toneladas de gelo. Estando menos inclinado, 18,4 graus norte-sul, o transporte de calor para fora dos trópicos é reduzido, mais calor se acumula nos oceanos tropicais e no Pacífico, em particular, seria o gatilho para gerar El Niños fortes com impactos no clima global. Como vocês viram, os El Niños fortes coincidem com um mínimo de inclinação do plano da órbita da Lua. E nesse caso, se essa teoria estiver correta, o próximo El Niño forte será em 2034, 2035. No Brasil, as marés mais altas 2 vezes por dia, ou seja, um período semidiurno de 12 horas, afetam as cidades litorâneas e modificam a linha da costa.